A Bíblia Sagrada, o livro mais lido, traduzido e estudado em toda a história da humanidade. É uma fonte inesgotável de sabedoria, fé e inspiração para bilhões de pessoas. Mas, por trás de suas histórias conhecidas, entre suas páginas sagradas, residem mistérios profundos que desafiam a nossa compreensão e aguçam a nossa curiosidade há milênios. São enigmas que teólogos, historiadores e arqueólogos tentam decifrar até hoje. Segredos que nos fazem questionar os limites do nosso conhecimento. Hoje, convido você para uma jornada fascinante. Vamos mergulhar de cabeça em 7 dos maiores e mais intrigantes mistérios das Escrituras. Prepare-se, porque o que vamos explorar vai muito além do que você aprendeu nas aulas de religião. Vamos começar com um dos conceitos mais fundamentais e ao mesmo tempo mais complexos do cristianismo: a Santíssima Trindade. A doutrina nos ensina que Deus é um, mas se manifesta em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como isso é possível? Como 3 podem ser 1 e 1 pode ser 3? Sem que se anulem ou se confundam. Não é uma simples questão de matemática. É um pilar da fé, um mistério divino que, por definição, transcende a lógica humana. Muitos tentaram explicar com analogias, como a água, que pode ser líquida, sólida e gasosa, mas continua sendo H2O, ou o Sol, que é a estrela, a luz e o calor. Mas nenhuma analogia captura a totalidade desse mistério. É um convite à fé, a aceitar que a natureza de Deus é infinitamente mais complexa do que nossa mente finita pode conceber. A Trindade não é um problema a ser resolvido, mas uma verdade a ser contemplada em assombro e adoração. Agora, vamos para um mistério que parece saído de um filme de aventura: o desaparecimento da Arca da Aliança. Imagine uma caixa de madeira de acácia, coberta de ouro puro, por dentro e por fora, com 2 querubins dourados em sua tampa. Dentro dela, as tábuas dos 10 mandamentos, um pote de maná e a vara de Arão que floresceu. A arca não era apenas um objeto sagrado, era considerada o próprio trono de Deus na terra, um símbolo de sua aliança com o povo de Israel. Sua presença garantia vitória em batalhas, e sua guarda exigia um ritual rigorosíssimo. Mas em algum ponto da história, ela simplesmente desapareceu. A última menção confiável a ela é antes da destruição do Templo de Salomão pelos babilônios, em 587 a.C. O que aconteceu com ela? Foi capturada e destruída? Foi escondida por sacerdotes para protegê-la? E sua localização se perdeu no tempo? Teorias apontam para a Etiópia, para túneis secretos sob Jerusalém, ou até mesmo para a Irlanda. A busca pela Arca da Aliança se tornou o santo graal da arqueologia bíblica. Um mistério que mistura fé, história e um desejo profundo de encontrar uma conexão tangível com o divino. Nosso terceiro enigma nos leva de volta ao início de tudo, ao livro de Gênesis. O capítulo 6 nos apresenta criaturas misteriosas e fascinantes. Os Nefilins. O texto diz: naqueles dias, havia Nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os heróis do passado, homens famosos, mas quem eram exatamente os filhos de Deus? E quem eram esses Nefilins? Frequentemente traduzidos como gigantes. As teorias são muitas e vão do plausível ao fantástico. Uma interpretação antiga sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos, que se rebelaram e tiveram relações com mulheres humanas, gerando uma raça híbrida de gigantes. Outra visão, mais simbólica, diz que os filhos de Deus eram a linhagem justa de Sete, filho Rodoado, que se misturou com a linhagem corrupta de Caim, as filhas dos homens. E há quem acredite que eles eram simplesmente reis ou nobres da antiguidade, que eram vistos como divinos. A identidade dos Nefilins é um debate que continua a inflamar a imaginação, levantando questões sobre a natureza do bem e do mal, e sobre a própria história primitiva da humanidade. Da antiguidade, saltamos para a era cristã, em busca de um objeto que se tornou sinônimo de lenda: o Santo Graal. Tradicionalmente, o Graal é o cálice usado por Jesus Cristo na última ceia, e que também teria sido usado por José de Arimateia, para coletar o sangue de Cristo na crucificação. Ao longo dos séculos, essa relíquia se tornou o centro de inúmeras histórias, poemas e buscas épicas, como as lendas do rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Mas o que é o Santo Graal? É um objeto físico com poderes milagrosos de cura e vida eterna? Ou seria uma metáfora? Alguns autores mais modernos, popularizados em obras de ficção, sugerem que o Graal não era um cálice, mas sim uma referência à linhagem de Cristo, ao sangue real. A Bíblia em si não dá destaque a este cálice específico, mas a tradição e a lenda o transformaram em um dos símbolos mais poderosos e enigmáticos da cultura ocidental. A busca pelo Graal representa a busca humana por transcendência,
pureza e redenção. Nosso quinto mistério envolve uma das figuras mais enigmáticas de toda a Bíblia, Melquisedeque. Ele aparece de forma súbita e breve no livro de Gênesis. Após uma batalha, Abraão é abençoado por Melquisedeque discreto como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, e Abraão lhe dá o dízimo de tudo. E então, ele desaparece da narrativa. O que torna Melquisedeque tão misterioso é que a Bíblia não diz nada sobre sua origem ou seu fim. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, o descreve como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Essa descrição única levou muitos teólogos a especularem. Quem era ele? Um rei cananeu que adorava o Deus verdadeiro? Um anjo? Ou, como alguns acreditam, uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Cristo antes de seu nascimento em Belém. Sua figura como rei e sacerdote ao mesmo tempo prefigura o papel de Jesus, tornando-o um elo misterioso e profundo entre o Antigo e o Novo Testamento. Agora vamos ao último livro da Bíblia, o Apocalipse. E é um número que causa arrepios em muita gente, ou 666. O número da besta, o texto diz: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Por séculos, as pessoas tentam decifrar esse código. O que ele significa? A interpretação mais aceita pelos historiadores é que se trata de uma gematria, uma prática judaica de atribuir valores numéricos às letras, usando o alfabeto hebraico. O nome Nerão Caesar, ou Imperador Nero, um notório perseguidor de cristãos, somaria exatamente 666. Seria, então, uma crítica velada e codificada a um tirano da época. Outros acreditam que o número é simbólico. O número 7 representa a perfeição divina, enquanto o 6 representa a imperfeição humana. Repetir o 6 3 vezes menos 666, menos seria a representação máxima da imperfeição e da rebelião humana contra Deus, personificada na figura do anticristo. Seria um código do passado ou um aviso para o futuro? O mistério permanece. Finalmente, nosso sétimo e último enigma nos leva de volta ao paraíso perdido. O Jardim do Éden. O livro de Gênesis descreve como um lugar real, um jardim plantado por Deus no Oriente, de onde fluíam 4 rios, incluindo o Tigre e o Eufrates, que conhecemos hoje. Foi ali que a história da humanidade começou, no paraíso terrestre, onde Adão e Eva viveram em perfeita comunhão com seu Criador. Mas após a queda, eles foram expulsos, e querubins com uma espada flamejante foram postos para guardar o caminho para a árvore da vida. E então, a pergunta que ecoa através dos tempos: onde fica o Jardim do Éden? Sua menção a rios reais sugere uma localização geográfica na Mesopotâmia, o atual Iraque. Mas nenhuma expedição arqueológica jamais encontrou vestígios dele. Será que o grande dilúvio de Noé alterou a geografia do planeta a ponto de apagar sua localização? Foi o jardim fisicamente removido ou ocultado por Deus? Ou talvez, o Éden não deva ser buscado em um mapa, mas sim como um estado espiritual de comunhão com Deus, que a humanidade perdeu e anseia por reencontrar? Da Trindade ao Éden, da Arca perdida ao número da besta. Esses 7 mistérios são apenas a ponta do iceberg. Eles nos mostram que a Bíblia não é um livro de respostas simples e prontas. É um texto vivo, pulsante, que nos desafia, nos provoca e nos convida a uma jornada de fé, que é também uma jornada de questionamento, descoberta e assombro. Eles nos lembram que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia, e talvez o objetivo não seja resolver todos os enigmas, mas sim permitir que eles nos inspirem a mergulhar mais fundo nas Escrituras, não apenas em busca de respostas, mas de uma conexão mais profunda e pessoal com o divino. Qual desses mistérios mais te fascina? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa viagem pelo desconhecido, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Obrigado por assistir e até a próxima.